E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Boa tarde, estamos ao vivo em mais um episódio do nosso Security Talks. Eu fiz a lição de casa aqui, é o 70º episódio, que é o episódio número 70. Já temos uma trajetória muito legal aqui conosco, parceria da Avantia junto ao CT Hub. Também gostaria de pedir desculpa para vocês referente ao episódio passado, porque o meu microfone não funcionou e eu estava em externa, lá dentro da feira ISC, que nós tivemos lá com uma stand, mas eu pude participei aqui nos comentários, ajudando aqui o pessoal da melhor maneira possível. Hoje voltamos aqui à nossa rotina do nosso programa, tudo em ordem, e o tema de hoje será Analytics e Indicadores de Exceção no Combate às Fraudes Internas. Hoje o nosso convidado é o nosso querido Fernando Alves, da PagMenos, e eu estou aqui com meu amigo Antônio Egito. Tudo bem, Antônio? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com você, meu querido? Mais um, né? Juntos. Tudo hoje, bem. Esse convidado tão especial, né? O Fernando Alves. É verdade. Hoje promete, porque hoje tem muito assunto interessante que não está ali no nosso dia a dia, que a gente vai aprender, né? Verdade. Fernando, seja bem-vindo. Em nome da Avantia, do CT Hub também, seja bem-vindo. Para a gente é uma honra muito grande, Fernando, você estar aqui conosco. Sabemos da sua importância na sua empresa, no seu grupo. Afinal, você hoje é diretor, né, de prevenção em perda do Grupo PagMenos. Não é fácil esse desafio. Mas eu gostaria que você, Fernando, em poucas palavras, se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, da sua carreira. Pode ser? Claro, Antônio. Boa tarde, pessoal. É um prazer aí estar falando para todos vocês. Agradeço muito ao Antônio pelo convite, tá? Então, eu estava já combinando esse convite, né, Antônio, há algum tempinho, né? Verdade. E agora que estou de férias, estou um pouco mais tranquilo de administrar esses temas, tá? Então, obrigado, Antônio, obrigado a toda a Avantia pelo convite. Pessoal, minha carreira, assim, no início da minha carreira, eu não imaginava que eu seria um profissional de prevenção de perdas, tá? Então, me formei em administração de empresas pela FRJ, sou do Rio de Janeiro, apesar de hoje estar locado em Fortaleza, tá? Tem um tempinho já, mas, de novo, nunca imaginei que eu cairia em prevenção de perdas. Só que tudo que eu fiz ao longo da carreira, de alguma maneira, tem interface com o tema, tá? Então, trabalhei já na Login Logística, uma empresa de logística da Vale do Rio Doce, trabalhei na IBM Brasil, trabalhei na ICTS Productivity, que foi uma baita escola, tá? Que foi nesse momento que eu conheci mais prevenção de perdas a fundo. Peguei vários projetos em vários clientes, muitos varejistas, indústria, para realmente conhecer o que é a prevenção de perdas, qual era a nossa grande entrega como prevenção de perdas nesses projetos, tá? Então, foi a partir daí que eu conheci muito o tema, me aprofundei muito no tema e consegui gerar resultado e aprender muito, tá? Queria citar alguns nomes aqui, mas se eu citar, vou esquecer de alguém e vai ser muito injusto, tá? E depois foi a partir da consultoria mesmo que eu conheci a PagMenos e hoje já estou há 5 anos como head da operação de prevenção de perdas, segurança patrimonial, inventários e algumas outras áreas, tá? Então, Antônio, assim, eu sei que a pergunta foi meio pautada sobre como é que você chegou aqui, né? Então, tudo que eu fiz tem interface com prevenção de perdas. Desde a IBM, que eu fazia auditoria de processos, consultoria SAP e Oracle, até chegar na PagMenos em si, que eu fazia prevenção de perdas, tá?
Então, é uma série de eventos bem parecidos que me trouxeram até aqui hoje, tá? Parabéns, Fernando. Que trajetória legal, hein? Ô, Obrigado. Fernando, então, aproveitando essa sua trajetória, né, rica, dá para você explicar para a gente por que esse tema foi escolhido, né, analíticos e indicadores de exceção no combate às fraudes internas e por que não externas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Eu acho que é importante para a gente, a partir daí, começar a bater um papo, né? Claro, claro, Tony. Bem rapidamente. Escolhi esse tema foi propositalmente, tá? Porque eu vejo hoje muitos varejos, pequenos e grandes varejos, que conceituam a perda de estoque puramente como furto externo, tá? Pessoal, furto externo hoje é muito importante, tá? É uma fatia importante da perda que tem que ser sim combatida, tá? Com estratégias, com ações bem estruturadas. Só que hoje não é tudo. Se eu colocar uma operação de varejo não voltada ao público, só voltada realmente à operação interna e o público não ter acesso ao estoque, ter que pedir o estoque, mesmo assim eu vou ter perda. Tá? Hoje, de acordo com algumas últimas pesquisas, principalmente da Abrap, hoje 35% é furto externo. O resto todo da perda de estoque está pautado em fraudes internas, erros operacionais, erros administrativos. E tem uma fatia importante que é realmente a fraude interna, tá? Então, o assunto de hoje, pessoal, vocês vão sair daqui sabendo o que é um indicador de exceção, que nada mais é que hoje o varejo tem N transações. A gente vende, cada filial hoje, falando de um varejo, pessoal, um varejo padrão, tá? Vende muito. São 12 mil SKUs, são mais de 20 mil operações de venda, mais de 30 dias por dia. Então, quando você vai pegar todas essas operações, eu não consigo analisar transação por transação. Então, hoje, o que é o indicador de exceção? É tudo que sai daquele padrão. Ou seja, tudo aquilo que sai do padrão que pode ter um comportamento de fraude, tá? Então, por exemplo, tá, Antônio, só para o pessoal saber ficar bem antenado, cancelamento no PDV. É um exemplo, gente. Então, por exemplo, o Antônio, ele cancela 20 vezes mais do que os outros colaboradores da mesma filial. Sempre que o Antônio cancela, é o Rony que aprova. Então, muito estranho, 100% dessa aprovação em um único operador. E os cancelamentos do Antônio geralmente faltam no inventário. Então, isso sai completamente de um padrão de operação, tá? Ele chama de desvio padrão. Tudo que é um desvio, a gente analisa, tá? E são desses desvios padrões que a gente identifica a fraude, tá? Não consigo olhar tudo. Então, eu tenho que ir realmente naquele detalhe, naquele desvio padrão, que pode ser uma fraude. Ô, Fernando, e eu observei que você falou agora, né, que tem esse trabalho aqui, é um desvio padrão, mas para você fazer essa análise, você tem alguma ferramenta específica? É possível fazer com o Office padrão, planilhas eletrônicas, Excel, por exemplo, ou é outra ferramenta que você utiliza para chegar a esses números que você falou, né? Na verdade, vocês têm hoje 1.600 lojas, né? Eu acho que é isso, né? Acertei, Sim, né? perfeito. Cerca de 1.600 lojas. Com esse movimento todo que você citou, como que você faz essa análise de indicadores de exceção? Com Excel? É Excel que você faz isso ou eu estou muito atrasado? Boa pergunta, Antônio. No início foi Excel, tá? Pessoal, o início de tudo é um brainstorming, tá? É você sentar numa mesa com operações, com todas as partes interessadas do processo para definir quais serão os indicadores de exceção. Eu citei um, que é o cancelamento, que é um dos mais importantes no varejo, mas tem troca, tem produtos em campanha, tem produtos com desconto especial. Então, tem vários indicadores para serem definidos. E o segundo ponto, sim, é colocar no Excel, para mapear todos esses indicadores no Excel. Só tem um ponto aqui, Antônio. Se o varejo for muito grande, o Excel não vai suportar, tá? Então, no caso da Pague Menos, por exemplo, 1.600 lojas, 30 dias de venda por mês, 12 mil SKUs média loja, eu não consegui, tá? O Excel foi o primeiro passo, mas já migramos para um BI, que é um Business Intelligence, é o Tableau, Power BI, enfim, qual empresa tiver licença. Então, pequeno varejo hoje consegue, mas um varejo já de médio, grande porte já não consegue rodar isso no Excel, tá? Mas pode ser uma porta, Antônio.
que eu sugiro? Rode do Excel, pelo menos um indicador, mostre para a empresa a importância disso, o quanto foi identificado no próprio Excel, para você conseguir ter acesso a ferramentas mais robustas, ao financiamento, né? Eu imagino, Fernando, que esse trabalho você não está só, né? Eu acho que para ter sucesso, você precisa alinhar com alguns departamentos da empresa, como o jurídico, o RH, que sempre vai respaldar nas pessoas, né? E na parte jurídica também. Como que vocês fazem para fazer esse alinhamento com os outros departamentos? Que eu imagino que tem que ter um alinhamento muito forte, né? Tem sim, Antônio, e é fundamental. Tudo que eu falei antes pode ruir se não tiver esse alinhamento, tá? Tá. Por exemplo, se eu não alinhar com o jurídico, qual vai ser o balanço de consequência que vai acontecer quando uma fraude for identificada? Porque, de novo, eu falei um pouquinho atrás sobre a ferramenta, ter os indicadores de exceção, priorizá-los e colocar no Excel para depois para subir para o BI. Beleza. Identifiquei a fraude. E agora? O que eu faço? E tem que ser rápido, né? Porque quando você identifica uma fraude, geralmente, na própria investigação, pode acontecer de vazar do próprio falso, do próprio colaborador entender que está sendo investigado e parar de cometer a fraude. Então, sim, um alinhamento com o jurídico é fundamental para falar qual vai ser o grande plano de consequências aqui, jurídico e compliance, tá? Então, olha, se tiver esse caso, o balanço de consequências vai ser uma advertência, uma suspensão até um desligamento por justa causa. Não, aqui vai ser um desligamento por justa causa diretamente. Então, tem que ter o jurídico para alinhar qual vai ser esse balanço de consequências junto com gente de gestão. Por que junto com gente de gestão? É importante também identificar padrões para a gente ser mais assertivo nas contratações, tá? Até interessante, Antônio, puxando o gancho da pergunta, quando a gente pega a fraude, a fraude no varejo, a gente percebe que colaboradores que estão até um ano de casa, eles não fraudam. Então, o grande fraudador hoje que a gente vê, tentando traçar um perfil, logicamente não existe isso, não existe uma ciência exata, de 2 a 5 anos de empresa é onde concentra-se. Interessante isso. Exatamente. Por quê, Qual é Antônio? a explicação disso, Fernando? Tem alguma coisa lógica nisso aí? Tem sim. Nesse momento, o colaborador já passou um ano. Então, ele já sabe, já conhece o varejo, já conhece a liderança, já conhece as vulnerabilidades do processo, já sabe se no back-office o que é conciliado, o que não é conciliado, o que acontece se ele deixar de conferir uma mercadoria, o que acontece se ele cancelar, se ele trocar, como é que é o fechamento de caixa, como é que é a conciliação. Então, Antônio, ele sabe tudo já no segundo Ele ou sabe quinto até ano. o posicionamento das câmeras, né? Onde é que tem ponto cego, onde não tem, né? Com certeza, né? Sabe? Eu já tentei contratar alguns até, porque eles tem uns que sabem muito mesmo como é que fica o posicionamento de câmera e conseguem, às vezes, enganar um pouquinho quem está monitorando, tá? Mas sim, e por isso que é importante o alinhamento com gente de gestão, para até tentar trazer um perfil melhor de contratação. E durante o segundo e quinto ano também, o colaborador já sabe se vai ser promovido, o quanto ele está bem na empresa. Então também um período perigoso, né, digamos assim, para a fraude, quando a gente tenta traçar esse perfil, tá? Tá. Fernando, e existe alguma conivência desse funcionário interno com pessoas externas também para que facilita o furto externo? Acontece isso também, né? Eu imagino que seja até mais complexo, né? Porque você pegar um cara isolado que está roubando a sua loja é mais fácil. Agora, quando está conivente com um funcionário, quando aquele furto tradicional que o cara passa no caixa um produto e é outro e tal, né? Ou não passa no caixa para um amigo, isso é mais difícil até, né? Sim, perfeito, Antônio. É muito mais difícil pegar esse tipo de fraude, tá? Geralmente é um coluio. Quando tem um coluio entre 2 ou mais pessoas, sempre fica mais complexo de ser identificado, tá? Então, por isso, como é que a gente tenta identificar esses casos, tá? Como geralmente são produtos que não são aqueles produtos classificados como produto de alto risco, o que é o produto de alto risco? É o protetor solar, é o whisky, no caso do supermercado, dermocosméticos. Esses são os produtos que geralmente são os requeridos no furto externo. Mas quando essa situação que você citou há pouco, que é um amigo passando compras no PDV de um colaborador, passando só 20% dos produtos, a gente vê que são
que são medicamentos comuns que a gente usa continuamente, que não são produtos que necessariamente são furtados. Então, Perfeito. nesse inventário, a gente identifica a falta dos produtos e depois, reativamente, olhando um pouquinho para trás, a gente vê que esses produtos passaram num dia no PDV da pessoa X. E é até legal, Tony, que no final a gente vai falar um pouco de analytics, né? Porque eu falei muito sobre reativo. Eu espero o É, inventário para identificar, né? Então, é um ponto que hoje é uma vulnerabilidade do indicador de exceção, tá? Porque ele tem que ter o termômetro, tem que ter o inventário, tem que ter realmente a execução desse processo para a gente saber o que efetivamente faltou ou não. pois é, eu, inclusive, estava no evento, né, que você palestrou, e gostei muito da sua palestra, e lá em Fortaleza, né, inclusive no final, você mostrou a cereja do bolo, a redução que houve, né, na sua empresa, mas aquilo ali se deve também à tecnologia, Fernanda? Houve uma utilização de tecnologia para que acontecesse aquele êxito no seu trabalho? Fala um pouco de tecnologia na prevenção de perdas na sua área, por favor. Legal, Antônio. Sem dúvida. Sim, hoje prevenção de perdas é vista como uma área de treinamento, de pessoa, de processos na veia, tem que dominar processos, seja um processo de controladoria, seja um processo logístico, tá? Tudo que envolve estoque e tudo que envolve fluxo de dinheiro precisa ser de domínio de prevenção de perdas. Por quê, Antônio? Porque somos nós que auditamos, né? Somos nós que vemos se o processo realmente está sendo executado da melhor maneira. E para auditar, a gente tem que ser um autoconhecedor desses processos. Desculpa interromper você. Então, você já está falando um pouco da evolução dessa área, né? Perfeito. Vamos tentar explicar para o nosso público um pouco de como era antes, né, e como é agora, com essa evolução que aconteceu com a tecnologia. Que aí a gente fecha logo esse pacote aí, né, com o avanço da tecnologia. O que Claro, você... claro. Que nem eu falei para vocês, eu não comecei nesse mundo, né? Eu fui inserido nesse mundo durante todas as minhas experiências profissionais. Mas antes, Antônio, prevenção de perdas era muito pautada a segurança patrimonial, que é uma célula muito importante. Só que era segurança patrimonial, então era praticamente controle de acesso, preservação de perímetros, era contenção de assaltos, furtos externos. E prevenção começou também muito pautado nisso, furto externo. A perda está no furto externo, então vamos colocar fiscal de loja, vamos montar uma estrutura em loja para tentar minimizar os furtos e desvios de mercadoria, tá? Então, o que eu vi acontecendo, Antônio? Eu vi acontecendo uma movimentação bem interessante, em que o profissional de prevenção de perdas parou de ser um profissional mais operacional e começou a ser um profissional mais analítico, a falar mais de processos, a falar, Opa, legal. a ter mais relacionamento com as áreas, né? Porque até dando um exemplo que é comum em todo o varejo, hoje tem vencimento de estoques, né? Nos principais varejos existe essa expiração de estoques. E quando a gente vê o vencimento de um estoque, é tanta coisa, Antônio, que pode ter levado a isso. Um excesso de compra, uma ativação do produto em uma loja que não tem o consumo do produto, pode ser um erro de execução de loja que não fez o PVPS, que é o primeiro que vence, primeiro que sai. Enfim, pode ter pode ser preço, o preço estava desposicionado em relação ao mercado, em relação ao IC da região. Então pode ser muita coisa, mas para combater isso, para eu reduzir, por exemplo, o vencimento no varejo, eu tenho que dominar preço, eu tenho que dominar como é que é a compra, como é que é o algoritmo de compra, o que que leva para a gente comprar, e como é que eu posso comprar de uma maneira que eu não gere excessos e possíveis vencidos, ativação, como é que eu posso ativar numa região que tenha um consumo, e a primeira, como é que eu posso definir esse sortimento de uma forma mais inteligente. Então, sim, agora, hoje eu vejo o profissional de prevenção de perdas muito mais antenado em processos, um conhecedor nato de processos, com um ótimo relacionamento entre áreas e muito analítico. Até uma frase, Antônio, antigamente era, faça porque eu estou mandando, né? Eu sou de prevenção de perdas, faça porque eu estou mandando. Hoje não. Hoje é números. Olha, venceu isso, vendeu isso, a margem bruta foi negativa. Então, a gente tem que aprender a fazer isso de uma forma melhor, tá? Então, Uhum. tudo com números, tá? E até pegando um gancho, Antônio,
Isso Brasil, né? Mas a gente vê realmente que Estados Unidos, por exemplo, fazendo uma comparação com os países latino-americanos. Mas nós somos líder em prevenção de perdas em relação a Boa. Estados Unidos, Europa, porque a gente escuta muito coisas, referência dos Estados Unidos, né? Mas na Europa é coisa, eu quase não escuto nada, não vejo nada em material biográfico para ler. O que acontece? O pessoal lá fica calado, rouba calado, ninguém fala nada. Ou é só o Brasil que é líder na prevenção de perdas, Fernando? É isso mesmo? Boa pergunta. O Brasil hoje, ele passa por um processo de amadurecimento, tá? Então, hoje, quando eu discuto com vários profissionais de prevenção de perdas, Antônio, é outro tipo de conversa, é outro tipo de abordagem. Ele já tem muito mais conhecimento de tudo que interfere. Antigamente, por exemplo, o profissional de prevenção de perdas não sabia em que linha caía o resultado de inventário. Então, ele fazia inventário, sabia qual era a perda, só que não sabia qual era o impacto dessa perda no DRE, no EBITDA, enfim, no resultado operacional da companhia, tá? Então, hoje, eu já vejo um processo de amadurecimento muito grande, só que tecnologia, eu vejo que caminha melhor ainda nos países, nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa. Então, a gente vê algumas empresas fortes que possuem hoje mais tecnologia, que é um ponto que eu estou vendo que o Brasil está vindo agora, está começando a chegar junto com ótimos parceiros à altura do que a gente tem nos Estados Unidos, na Europa, mas esse é um gap que eu ainda sinto falta aqui no Brasil. Hoje a gente tem muito focado em pessoas e processos e tecnologia, mas essa parte de tecnologia ainda sinto que pode ser melhorada aqui no nosso mercado, comparando com os Estados Unidos, comparando com com União Europeia, etc., tá? Que eu vejo eles um pouco mais avançados em relação a gente. Tá? Antes de eu continuar, eu queria falar com o Rony. Rony, alguma novidade boa aí da nossa plateia? Vamos lá. Ó, hoje o pessoal aqui está mais ativo, viu, Antônio? Opa! Porque semana passada foi a feira, né? Então, a turma, não sei se é por esse motivo, a turma não estava muito empolgada aqui, ó. Hoje nós já temos aqui o José Carlos Mesquita, que já está desejando boa tarde. O Iro está um pouco cortando aqui, mas acredito que seja o Iro. O Maurício Ciatio, né? Nosso parceiro aí da Avante aqui com a gente também. Alexandre Costa, o Mauro De Luca, sempre também parceiro nosso. A Júlia Karenina Barros também está aqui acompanhando a gente. E eu gostaria de pedir para vocês o seguinte: se vocês tiverem qualquer dúvida que vocês queiram que o nosso amigo convidado aqui hoje respondam, é só você deixar aqui agora a sua dúvida, a sua pergunta, porque daqui a pouco eu volto e vou ler a sua pergunta aqui ao vivo para a gente poder responder. Isso. Olhando aqui a nossa tela, do lado direito, tem ali um QR Code, conheça mais a Avantia, né? Assim que acabar aqui, você aponta o seu celular, que vai te levar esse QR Code direto para o site da Avantia, e aí você vai poder conhecer mais sobre os seus produtos. E também aqui embaixo a gente sempre deixa a mensagem para você clicar em compartilhar também no final dessa live, desse programa, para você clicar em compartilhar e poder enviar também para os seus amigos, os seus contatos, porque essa live ela vai ficar aqui gravada. E não esqueça de dar o seu like, de clicar também no joinha. Quando você clica no joinha, o YouTube começa a mandar esse conteúdo para as mais pessoas e também poder compartilhar esse conhecimento que está sendo muito rico. Daqui a pouco, se chegar uma pergunta aqui, eu vou interromper você, viu, Antônio? Pode interromper, Rony. Você que manda na gente, né? E aproveitar que o Fernando é um dos top, né? É verdade. No Brasil, né? Olha, a palestra dele lá na Brap Fortaleza foi um sucesso, cara. Eu considerei a melhor palestra. Agora ele falou para mim que eu cochilei no melhor momento lá. Não sei se foi verdade, Fernando. Acho que foi não, né? Imagina, Antônio, imagina, que eu estava Você só brincando. Tava para olhar todo mundo lá de cima, mas eu tô brincando, tá? Bom, você geralmente é um grande parceiro aí. Você estava falando de prevenção de perdas no Brasil, comparando com os Estados Unidos. A gente tem um link muito forte, né, com o mercado americano do varejo, né? Muita coisa a gente trouxe de lá, e eu imagino que os Estados Unidos também esteja um pouquinho na frente da gente em prevenção de perda. Não sei se você estiver errado, você me corrige, ou se as tecnologias já começaram a
fazer com que isso ficasse minimizado. Aí eu pergunto a você, com a implantação desses sistemas RPs que o mercado trouxe, né, internacional, como o SAP, o Retail, Oracle EBS, o Retail também, isso minimizou, Fernando, ou apenas ajuda a fazer com que seu trabalho seja mais claro, mais eficiente, com essas ferramentas de sistemas RPs? Legal, legal, Antônio. Respondendo a primeira pergunta, sim, eu sinto eles um pouquinho à frente, tá? Falando da área de loss prevention nos Estados Unidos, eu sinto sim um pouquinho à frente. Eles têm acesso hoje a tecnologias, na minha opinião, que são mais baratas, logicamente, né, por serem fabricadas localmente. Certo. E sim, eu vejo ainda as empresas norte-americanas muito preocupadas com governança corporativa, tá? Então, elas são preocupadas, sim, com compliance, com auditoria interna, com prevenção de perdas, e tende a ter mais investimento pautado para essas áreas também, tá? Em comparação ao share de vendas em relação ao Brasil, tá? Então, eu vejo, de novo, um investimento maior e um acesso maior à tecnologia. Mas, de novo, Antônio, não dá para ninguém ficar achando que a gente está muito aquém. Pelo contrário, está bem próximo, já foi muito maior essa distância, na minha opinião, tá? Então, a gente está bem Interessante. próximo em relação à tecnologia. E Muito bom. em Mas relação... quando você fala tecnologia, Fernando, você se refere a sistemas, processos e também câmeras, analytics, todo esse arcabouço, ou especificamente melhoria de processos e sistemas, ou câmeras também com evolução Legal. Eu também? considero um pacote, Antônio, um pacote. Tecnologia, e aí eu falo de analytics, aí eu falo de câmeras, realmente, e vejo eles mais avançados em relação a processos, tá? Não que eles são engessados, mas hoje eu vejo que eles conseguem aculturar a operação de uma forma mais rápida. Olha, o processo é assim e não tem atalhos. Perfeito. Então, eu vejo que eles são mais maduros em relação a isso, até por terem uma governança corporativa mais forte, por terem por serem vistos com uma prioridade maior. Então, é super normal que isso aconteça, tá? Agora, Tá. você colocou uma questão de RP, Antônio, muito importante, tá? Que eu até queria falar um pouquinho. Opa, Um RP hoje, eu não consigo falar, gente, se vai trazer um resultado melhor, uma eficiência operacional melhor. Só que, sem dúvida, hoje um RP, ele consegue ser mais blindado em relação a um varejo com um software house, por exemplo, com um software próprio, porque ele minimiza os atalhos que todo mundo vai conhecendo ao longo da operação. Então, só apenas algumas áreas mexem em estoque, algumas áreas conseguem fazer algumas movimentações, até a própria, falando de PDV também, cancelamento, troca, é tudo um pouco mais, é tudo mais amarrado, tá? Com controles internos que a gente consiga auditar. Então, sim, hoje um RP é importante para caramba para minimizar a perda, porque, de novo, veio também das empresas norte-americanas com essa ideia de compliance, de governança corporativa, de ter realmente um RP parrudo que consiga, que consiga gerenciar estoques, gerenciar fluxos financeiros, e não só contabilidade, que tenha todo o processo num único RP centralizado e com uma segregação de função bem nítida e bem limitada no próprio sistema. Tá? Tudo tem workflow de aprovação, eu não consigo aprovar e pagar, então é tudo bem segregado, tá, no RP. Então é muito importante, sim, sem dúvida. eu imagino que vocês utilizam o RP, né, no Grupo Pague Menos. Sim. Eu acredito que isso facilita o trabalho de vocês. E agora, Fernando, você falou de furto, né, interno das lojas, e eu estava pensando aqui, sabe? Então quer dizer que você só vai descobrir que aquela loja foi furtada quando acontece o inventário? Como é que fica na balança a questão de só descobrir com o inventário ou se eu colocar uma câmera com analytics que vai antecipar essa solução? Isso é teu sonho ou já está em teste, já está começando? Como é que está isso aí, Fernando? Ou fala um Legal, Antônio. pouquinho. Porque imagine que o cara, depois que rouba, ainda tem uns 3, 4 meses, até 6 meses de vida útil de roubo aí, né? Porque só no inventário que vai descobrir que o cara roubou, né? Ou isso está encurtando? Boa, boa pergunta, Tony. Sim, hoje no varejo, de forma geral,
Nós temos varejos com 10 mil SKUs, 12 mil, 20 mil SKUs, supermercados muito grandes, farmácias também são ambientes grandes. Então, quando acontece um furto, muita gente fala, não, mas a equipe de loja vai perceber. Pessoal, é difícil perceber, né? Já que tem muitos SKUs na ponta. Tudo bem que muitos furtos são pautados em PARs, que são aqueles produtos de alto risco, geralmente são 200, 150, 100 produtos. Mas mesmo assim é difícil para a equipe de loja identificar que aquilo foi furtado. Então, por isso, eu vejo duas saídas, tá, Antônio? Porque senão vai cair naquela máxima que você colocou, tá? Sim, só vou corrigir o estoque no momento do inventário, só vou voltar a vender no momento do Mas hoje é inventário. assim? Hoje está assim? Hoje a gente conseguiu colocar algumas alavancas diferentes, tá? Então a gente colocou o inventário parcial, também com inteligência de dados. O que acontece? Hoje, quando um item muda o comportamento de venda, então se eu costumo vender todo dia e ele parou de vender porque entrou em estoque virtual devido a um furto externo, a gente envia um comando para a loja para inventariar aquele item. Então a loja consegue inventariar, percebe-se o furo de estoque, percebe-se o furto externo, atualiza o estoque e no dia seguinte já tem um abastecimento pelo CD que consegue enxergar que aquele produto estava zerado. Tá? Então, hoje tem sim uma alavanca de inventário parcial, mas não é melhor, tá, Antônio? Porque precisa ter uma inteligência que precisa mostrar para a loja que aquele item tem oportunidade. Se alguma coisa falhar, aí você já falou, já deu uma prévia da resposta, que é o Analytics. O Analytics, se eu tivesse câmeras bem posicionadas que conseguissem, principalmente no meu estoque mais sensível, que é muito visado pelo furto externo por ter uma atratividade no mercado informal. Se eu tivesse câmeras posicionadas que conseguissem ler e falar, zerou, está em ruptura, nossa, Antônio, ia ser muito melhor, ia ser muito mais rápido. O CD já ia perceber, já ia abastecer. Olha como é que está tudo interligado. Uma câmera filma, vê o Analytics, vê que está zerado, está em ruptura aquela gôndola, já manda uma mensagem para a segurança já analisar imagens e já tentar efetuar algum tipo de resposta para esse furto externo, já fala com a loja, para a loja já ficar antenada na sua operação, já fala com o abastecimento, com a logística, para repor esse produto no dia seguinte. Então, seria realmente a grande estrela assim Mas não da vou gestão de antecipar estoques. muito não, né, Fernando? A Opa, cereja do bolo um vai ser spoiler, né? que você vai falar um pouco desses analíticos, né? Tá bom. Olha, eu escuto prevenção de perdas desde o tempo que eu tinha muito cabelo, cara. E impressionante como eu já visitei várias empresas, inclusive você, há 5 anos que a gente conversa, né? E é sempre essa luta, né? E agora o que eu vou fazer? E é uma luta, e roubam e tal, e lá vai. Eu imagino que vocês hoje já devem ter até um perfil de profissional para contratar, né? Em função do cara que rouba mais. Você no início falou, o cara que tem mais tempo de loja, não foi isso que você falou? Sim, É o que rouba mais e tal. Você já tem esse skill de quem não deve ser contratado em função dessa experiência que vocês vivem no dia a dia? Porque desde que eu conheço prevenção de perda, que existe a preocupação impressionante, né? É incrível. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Doutor, assim, hoje a gente não tem, hoje tem sim alguns hints que a gente consegue passar para a área de gente de gestão, de RH, mas hoje ainda não tem um perfil, né? Porque é muito difícil, né? Traçar um perfil exato de comportamento, né? Seria uma calibragem na hora da entrevista, né? Estou falando o pessoal da loja, tá? Não é o profissional de prevenção de perda, da loja, tá bom? Perfeito, exatamente. Então, é um pouco complexo a gente tentar setar isso, mas hoje toda a área de gente de gestão, né, já são bem treinados para, no momento da calibragem, no momento que está fazendo a entrevista, de tentar identificar esses pontos, tá? Conectar esses pontos de possível ponto de atenção. Só que, Antônio, eu queria até interligar também agora falando do profissional de prevenção de perdas que a gente contrata para essa área, porque não é qualquer um. Perfeito. Não é qualquer um. Houve uma evolução também, né, Fernando, nessa área, né? Teve Quem uma evolução. estudou, quem não acompanhou, vai ficar fora também, né? Exatamente. Então, para esse trabalho de analytics, de fraude, são pessoas que sabem mexer muito
em planilhas, em BIs, SQL, que tem facilidade de mexer com base de dados, porque às vezes, Antônio, você está cruzando uma base de cancelamento com uma base de venda de 2 anos, de N transações, com a base de inventário. Então, são N interfaces que a pessoa precisa ser boa com números. Agora, tem um ponto também que a gente conseguiu identificar um sucesso, tá? Antônio, geralmente eu tiro essa pessoa da loja, tá? Então, da própria loja, eu tiro essa pessoa para ir para o back-office. Por quê? Porque o colaborador de loja, ele está lá inserido. Ele já conhece muito bem os processos. Ele já viu os colegas tentando fazer algumas coisas. Você já Ele já faz isso sabe... hoje. Exatamente, ele sabe o atalho do PDV, ele sabe lá o Ctrl Alt lá, o Ctrl Alt A, Ctrl Alt R, Ô, que ele tem que Fernanda, você saber. vai ter que me contratar, porque toda vez que eu vou no Apague Menos, eu mando uma mensagem para você. Essa câmera está fora do lugar, Fernanda, né? E toda vez eu mando para você. Porque Eu vocês te fizeram agradeço esse muito. arranjo, né, nos layouts, e as câmeras ficaram tudo fora do lugar. Aí eu entro e fico preocupado. Eu mando a mensagem para o Fernando. Fernando, olha, essa câmera aqui, entendeu, o Rony, é engraçada. Aí ele morre de rir comigo, cara, porque eu sou um Envia. cliente da Apague Menos, claro, só compro na Apague Menos, né? Legal. Mas me envia assim, Antônio, é um prazer, cara. É um prazer. E sempre que você me envia, eu mando já para 3, 4 grupos que já tentam resolver logo, sabe? E esse pessoal que você pega da loja, eles têm essa sensibilidade que alguma coisa está fora do lugar também, câmeras e tal, eles vêm com essas notícias na mente ou é só mesmo do negócio? Vem sim, Antônio. Eles conseguem saber, tá? Então, hoje, É, por exemplo, uma das principais câmeras é o PDV, né? Tem que estar é. direcionado para o PDV, que é onde acontece a transação de venda. Então, se o PDV já muda de lugar, a gente já fica sabendo, já vai rápido já tenta ligar para o fornecedor para corrigir a posição e a gente conseguir filmar novamente aquela área quente de venda que é o PDV. Eu interrompi você ia falar da formação, né, do cara de prevenção de vendas, que o seu desejado, né, que você gostaria de ter na sua equipe. Eu acho Sim, que é legal perfeito. para o nosso público saber um pouco sobre esse perfil, né? Falando geral agora, sem falar só do profissional de mais relacionado à prevenção de fraude, está falando de prevenção de perdas. Para mim, Antônio, assim, aquele perfil operacional é importante, só que não é o perfil que as empresas hoje procuram, tá, para um profissional de prevenção de perdas. Hoje a gente procura muito mais um cara analítico, que sabe rodar bases de dados grandes, que sabe fazer correlações, interfaces com as próprias bases de dados, que tem um ótimo relacionamento. Não pode ser só o cara que vai ficar, olhar para baixo, começar a digitar, não vai sair nada. Ele tem que ter um ótimo relacionamento, ele tem que ter portas abertas com toda a área de definição de sortimento, com áreas de abastecimento, tem que saber conversar, tem que saber mostrar números. É, outro ponto, tem que saber contar uma história. Então, a gente ensina muito storytelling, né? Olha, começa com contexto, essa situação dá margem a esses riscos, que dá margem a esses prejuízos, e para a gente vê solução nesse caminho com ROI no final de X%. Então, tem que ter esse pensamento analítico, tem que ter essa interface, esse relacionamento muito bom, e tem que ter esse pensamento de negócios. Não pode falar só em cash, tem que falar em percentual, tem que falar em quanto isso agride o DRE, o EBITDA, tem que ter um vocabulário maior, tá, Antônio? Por que é importante? Porque às vezes a loja está sendo ensinada a preservar o seu EBITDA e a gente está falando de R$ 1.000 de quebra. Mas o que é R$ 1.000 de quebra? O que é... Enfim, então é importante ter esse vocabulário, ter essa cultura. Então é esse o profissional que hoje eu vejo os varejos buscando cada vez mais. Então, Fernando, você invalida uma terceirização de um setor desse de prevenção de perdas ou você acha mais interessante a empresa ter sua equipe própria, vivendo o dia a dia, né, olho no olho, suor com suor? E como é que está esse mercado? O nosso mercado tem muita terceirização dessa área. Outra coisa também que eu queria que você falasse um pouco, eu tenho percebido que a própria indústria, né, está criando a área de prevenção de perdas. O que está acontecendo nesse mercado? Por que está todo mundo agora preocupado com a prevenção de perdas, né? É interessante isso, né? Sem dúvida. Em relação à terceirização, hoje nós temos já algumas áreas que são bem
conhecidas de serem terceirizadas, o inventário, por exemplo, que é o termômetro, né? Agora, em relação à prevenção de perdas, antes de opinar, tá, Antônio, se eu prefiro seguir, qual caminho eu prefiro seguir, hoje eu vejo alguns varejos com prevenção de perdas terceirizado, mais no sentido dos fiscais de prevenção de perdas, que estão nas lojas, ou até das visitas, né? Porque algumas empresas falam, olha, eu não quero que o meu colaborador audite uma loja, que eu acho que vai pegar mal, vai parecer que eles estão roubando, né? Aqueles que sempre tem alguns varejos tendem a colocar esse viés que eu não concordo muito, tá? Então, sim, eu vejo alguma terceirização em alguns varejos, mais nesse sentido primeiro de fiscal de loja e também do visitador, do auditor que vai visitar para ver como é que está a maturidade daquela filial. Eu, assim, particularmente, eu prefiro o modelo próprio, tá? Por quê? Porque ele vai ter acesso a uma gama de informações. EBITDA, lucro, perda, e tem uma palavrinha muito Está importante. vivendo isso no dia a dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma palavrinha muito importante em prevenção de perdas, acho que todo mundo cita, que é a cultura, né? Cultura, 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 cultura. É Hoje difícil. está em tudo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até na própria aquisição que a gente está passando aqui do Pague Menos Extra Farma, está sentindo isso, que cultura é muito importante, tá? Então, a gente está investindo muito em cultura. Então, é difícil pedir para um terceirizado que tem outra cultura, que tem outras premissas, outras estratégias, aculturar a minha operação. Não acontece muito bem na prática, Antônio, isso. Então, colocar um inventário que é puramente operacional e não pode ter conflito de interesse, ok, pode ser. Agora, prevenção de perdas em campo, no back-office, eu não acho que seja o melhor caminho a terceirização, tá? E em relação à segunda pergunta, muito bem colocado, eu também estou percebendo esse movimento, tá, Antônio? Acho que todo o mercado está percebendo. E quando a gente confronta alguns profissionais, nós vemos hoje varejos muito conectados, tá? Muito conectados e muito conhecedores de suas margens, tá? Então, todo varejo hoje, já espremido em margem, seja por preço, seja por condição comercial, ele realmente quer um diferencial competitivo. E hoje, um diferencial competitivo é perda menor. Então, se eu tenho uma perda hoje que vai a 1,5%, a 2% na minha margem, cara, descer 1,5% significa que eu tenho 1,5% de margem para consolidar na margem bruta, no lucro, ou 1,5% de margem que eu tenho para ter preços menores, para ter condições melhores, para ter um digital mais aquecido. Então, hoje, é uma vantagem competitiva muito grande o varejo ter uma quebra menor, ter uma perda menor, sem dúvida. E é por isso que todo mundo está realmente investindo nessa área. Isso é a explicação que a gente poderia dar para a indústria também está procurando, né? Prevenção de perdas. Né? Também. No resultado da empresa, né? Que é muito importante. Sem dúvida, Tony. Até porque a indústria hoje, eu via no passado, né? Ela fazia muito inventário e acabava por aí. Hoje, que nem você falou, a indústria não. Ela faz inventário e quer diagnóstico, quer plano de ação, quer quebrar menos. Né? Sem dúvida, você tem razão. Ô, Rony, alguma novidade boa aí, Rony? Vamos lá. Eu tenho um comentário aqui, eu não quis atrapalhar naquela hora que vocês estavam falando do inventário, mas tem um case bem legal aqui que o Iro comentou, ele compartilhou conosco, acho que vale a pena a gente falar com o pessoal e até também para o nosso ilustre convidado aí, de repente, complementar. Ele diz o seguinte, o Iro: em 2008, trabalhei num projeto do Walmart, onde no caixa, por leitura do código de barra, criava um tag e evento na gravação de vídeo, da mesma maneira na entrada do produto no estoque. Então, bem interessante esse trabalho aí que ele diz, né? Então, quer dizer, ele fazia um controle através de uma tag, um evento, já gravando direto no vídeo. Vamos ver o que mais aqui. Nós temos aqui também a Júlia dando boa tarde, o Thales Strong, Thales que também chegou agora aqui. Boa tarde para você, Thales. E, pessoal, não esquecem de deixar o seu like ali também, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas o nosso conteúdo. Legal. Antônio, você viu o que o Willo falou, né, do Walmart, né? Que ele gravava um evento. Bem legal isso que ele está falando, porque ele não grava todo o evento.
Ele deve gravar, eu não peguei do depoimento, mas ele deve depois explicar, ele deve gravar só o que sai da normalidade, que é justamente a exceção. Aí ele vai e grava o evento. Aí geralmente tem um pop-up numa câmera, ele já pega, analisa aquele pop-up, até o Walmart, enfim, agora Grupo Big Carrefour, são bem maduros, né, em relação à gestão de riscos e à prevenção de perdas, então, sem dúvida, eles já devem fazer algo bem parecido e até mais maduro. Eu acho que chegou a hora, né, Fernando, de você falar da cereja do bolo, porque já que nosso convidado aí, né, que falou aí do Walmart, e é o que você também, imagino que esteja buscando, né, que a gente já conversou sobre isso, falar um pouquinho dessas tecnologias analíticas, né? Pode ser? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Claro, Antônio, sem dúvida. Sim, é um caminho hoje que a prevenção de perdas busca, tá? Que é justamente o Analytics. Que nem eu falei no início, o indicador de exceção é fundamental e trouxe um baita resultado. Só que ele tem algumas premissas, né? Ele tem uma premissa de definir esse indicador de exceção, né? Colocar num BI, se alinhar com as áreas de interface, Fernando, mas tem uma premissa... Desculpa interromper você, Imagina. mas tem alguns convidados que chegaram agora. Fala um pouquinho primeiro o que é o indicador de exceção. Para depois eu explicar, porque eu acho que vai ter gente que não entendeu, né? Porque chegou agora, muita gente entrou agora. Né? Desculpa ter interrompido você. Imagina, até porque o horário comercial, né? Então, sem dúvida. O indicador de exceção, gente, é tudo aquilo que sai na normalidade de uma operação, tá? Então, hoje uma loja, um varejo vende, ele recebe mercadorias, ele troca, ele cancela, ele faz devolução. Indicadores de exceção são indicadores que, combinados e ponderados, eles atuam na exceção. E essa exceção, ela pode estar pautada a uma fraude. Vou dar um exemplo, então, Antônio, que eu no início. O cancelamento. Então, nós temos cancelamentos na operação, que são normais de acontecer, tá, ao longo da operação. Mas se um operador cancela 20, 30, 40 vezes mais que o outro em número de cupons, mais do que a média da loja, mais do que a média da regional, sempre quando ele cancela, é o mesmo aprovador, sempre quando ele cancela, falta no inventário tudo que é cancelado. Então, todos esses indicadores combinados, eles podem nos levar a uma potencial fraude, que esse evento precisa ser analisado em detrimento de todos os eventos que acontecem na loja, que não tem como analisar todos. Então, são alertas que a gente identifica só esses alertas de acordo com o diagnóstico de fraude daquela operação de varejo, tá? Essa que seria a definição. E, continuando, Antônio, então, indicador de exceção tem essa tribulação, né, definir todos os indicadores, cancelamento, troca, itens de campanha, devolução, markdown, e ter a câmera na ponta, né? E hoje nós temos acesso às câmeras, que é muito importante para até justificar uma justa causa. Então, hoje a câmera, para a gente, é uma grande aliada. E é interessante para quem chegou agora, tudo que eu estou falando, pessoal, é custo zero, tá? É custo zero montar só realmente precisa de braço, mas é custo zero em relação a aportes nesse momento, tá? Só que essa dinâmica que a gente citou ao longo desse bate-papo, Antônio, tem uma vulnerabilidade, que é o que a gente falou, porque precisa de um inventário, precisa de um marco para falar realmente que houve aquela falta, tá? Houve falta daquele produto, e aí a gente faz o processo inverso, né? Vai caminhando para trás para saber tudo o que aconteceu e chega lá numa conclusão. O ponto aqui que a gente está caminhando agora, nesse momento, é investindo em analytics. Por quê? Hoje eu não consigo mais esperar o inventário. E hoje o Analytics ele consegue me dar algumas respostas, tá? Por exemplo, vamos todo mundo pensar aqui no varejo. Estou em loja. Então, eu estou em loja, eu sou operador de caixa, tem um cliente na minha frente, tá? Agora, se não tiver um cliente na minha frente, tem um operador de caixa cancelando um produto, tá? Sem ninguém na minha frente. Então, o Analytics já vai falar, olha, existe um cancelamento sem cliente. Pop-up, câmera, alguém já analisa no mesmo momento. Perfeito. Ainda grava a imagem, né, do cancelamento. Perfeito, grava a imagem, exatamente. Importante pra caramba, para servir de evidência e para a gente ter como analisar caso não tenha ninguém naquele momento. Ou então, algum operador cancelando, e geralmente ele precisa de uma aprovação, e ninguém do lado dele aprovando aquela transação, ou seja, compartilhando senha, ele colocando a senha de outro operador, que a gente sabe que isso acontece. Então, pum, já seria outro evento que seria gravado, que nem
Acho que teve esse comentário na live do Ido, do Walmart, falando um pouquinho sobre isso. Ou então, uma transação, que nem você falou no início, Antônio, de passar compras do amigo, né? Opa, passando o produto sem registro. Cara, isso ia ser, pra gente, ia ser perfeito. Antônio, a gente conseguiria tomar uma atitude no mesmo momento e já conseguir reabastecer a loja com aqueles produtos que foram desviados, já ia regularizar a venda, já ia tomar alguma atitude em relação ao desvio, lá, uma justa causa, ou algo parecido. Então, sim, a gente caminha muito mais para um analítico agora, para vários analytics, e eu acho, Antônio, assim, importante falar que não só de perda, tá? Eu acho que esses analytics têm que servir para tudo, tá? Então a gente vê câmera hoje que captura o humor da pessoa que está comprando no varejo, né? A loja, tem muita coisa, né? Movimento de loja, né? Aglomeração de loja em caixa, eficiência de caixa, até a internet das coisas, né? Porque você falou, aquele produto que saiu da prateleira, se essa prateleira dá um grito, né? Se ela fala, ó, está faltando produto aqui, internet das coisas também, né? Não deixa de ser analítico também no processo, né? Com essa vantagem da própria gôndola falar com o sistema. Isso também é uma coisa que a gente vai acabar chegando lá, né? Então, a cereja do bolo, nós estamos caminhando, Fernando, para isso, né? Você ter a loja com vários analíticos, não só para você estar focando no furto interno, como também está olhando a loja como um todo, né? Contagem de clientes, né? Fala um pouco sobre as necessidades de uma loja da Pagamentos, por exemplo. O que vocês procuram olhar? Porque você falou há pouco tempo que não é só o furto, é a questão do estoque, o produto que é mais vendido, tudo isso é analisado, né? O cara pode estar buscando um produto que aquela loja não vai vender. E isso aí também é analisado, né? Pode ser analisado com esses processos analíticos, né? Pode sim, Antônio, perfeito. O interessante, como a Analytics tem uma programação, né, por trás, tem toda uma inteligência, são infinitas as possibilidades. Então, realmente, é só pensar realmente no que faz sentido para o seu varejo para implantar. Mas eu cito alguns exemplos aqui. Dificilmente a gente vai conseguir implantar só pensando em analíticos de fraude. Tem que ser um combo, pessoal, como o Antônio falou. Então, aqui é colocar analíticos de fraude no PDV, colocar uma contagem de fluxo para ver a conversão da pessoa entrante versus cupom. Excelente. Até para definir escala, né, Antônio? Será que precisa ter 5 pessoas nesse horário? Será que precisa ter 8 colaboradores de 8 às 10, de 8 às 9? Então, ajudamos demais na escala, tá? Torna a escala mais inteligente para não ter pessoas que desistem de comprar, vendo aquelas filas grandes, tá? Que tem gente que deixa de comprar nos varejos porque a fila está muito grande. Humor do próprio cliente, ou até também aquele grande mapa de calor, para saber, será que eu estou posicionando... calor é muito importante, né? Até para reposicionar gôndolas, né? Sim, sem dúvida. Esse mapa de calor é importantíssimo. É importantíssimo. Às vezes você vê que, nossa, não estou vendendo nada vamos colocar aqui, não estou vendendo nada de alimentos. Aí você vê que 80% das pessoas que entram frequentam apenas um dos corredores. Então, cara, lógico que não vai vender nada, porque você não está gerando fluxo, né? Você vê lá no mapa vermelho aquele corredor, e os outros corredores um pouco mais apagados. Então, hoje eu vejo um futuro, que eu tenho esse analytics, consiga saber até o humor dos clientes que estão comprando, conversão, escala inteligente, analítica de fraude, mapa de calor também é super importante. Eu vejo esse combo, tá? Até que a gente falou no início, uma própria câmera também focada nos produtos de alto risco, né, que são aqueles de furto maior, né? Imagina, ele falando para mim, olha, esse produto, a gôndola está em ruptura, reabasteça. A gôndola está... Ou então, assim, esse produto não se movimenta mais de 6 meses. Será que a gente tem que trocar esse sortimento? Será que não tem que levar um sortimento de um outro perfil? Será que, enfim... Então, tudo isso, Antônio, assim, eu vejo o futuro, cara. Eu vejo o grande futuro. Agora, a gente está falando muito, Fernando, de lojas que estão dentro de shoppings, dentro da seguro, né? Que a gente está focando dentro da loja, mas essas lojas que ficam no meio da rua também tem a questão patrimonial, né? Que a gente, depois que aquela loja é fechada, a gente também deve usar, né, câmeras. Como é que você não controla essa parte aí, não, né? Não é com você essa parte.
Controlo também, Antônio. Controlo. É? Que perfeito que você colocou. Hoje a gente ainda, por não ter essa tecnologia, né, por estar engatinhando ainda nessa tipo de tecnologia, a gente ainda é Certo. muito refém de alarmes sísmicos, de alarme de presença, né? Isso aqui, O perfeito cara que você falou. primeiro quebra para o alarme funcionar, né? Totalmente, desculpa, totalmente reativo. Então, Já teve um prejuízo, inclusive, né? sim, sim. Então, é importante falar que a boa prática realmente são analytics, que a pessoa que fez a intrusão naquele local, naquele perímetro, já tem lá o quadradinho, já foca, já tem o alerta, já liga para a polícia automaticamente, já alerta a central de monitoramento para tomar as devidas, as Providência. devidas ações. E é importante aqui, tá, Antônio? É importante também que, quando isso aconteça, a central tenha acesso às imagens, porque às vezes é um Sim, claro. gato, é um cachorro, né? Que aí você vê a polícia, vem todo mundo. Ah, não, foi um Mas hoje, cachorro que entrou. mas hoje, Fernando, evoluiu muito isso aí, né? O Deep Sim, sim. Learning evoluiu muito, os analíticos, né? Já consegue distinguir facilmente uma pessoa de um gato, um cachorro, né? Às Isso vezes evoluiu criança e bastante. adulta, às vezes. Sim, sim. Eu sou da época, Antônio, que entrava aquele bandido com aquela manta térmica para os alarmes não detectarem. Legal. Então, assim, você vê que a gente sempre tem que dar um passo à frente, né? Então, É, é legal ver essa evolução das tecnologias, né? Porque a gente vê que Então, vamos acrescentar a sua receita do bolo, a parte patrimonial também, né? A parte externa, né? Não é só a perímetro, sem parte dúvida, interna, né? sem Integração dúvida. de analíticos com PDV, mapa de calor. Eu acho que essa parte externa também tem que fazer parte desse pacote, né, Fernando? Do seu sonho. Eu acho que eu estou vendo que isso é um sonho seu, né? Sim, Espero que sim, na próxima live você esteja aqui contando outra história, né? Das suas lojas. Não é, Rony? Com certeza. seria um grande prazer, Antônio, mas sim, a gente vai buscar isso aí ao longo desses próximos anos. Eu sou um viciado em varejo e adoro tecnologia, então um casamento perfeito, né? Então, sim, nos próximos anos ele vai buscar isso. Que nem você falou, acho que tem muito pró, né? Muito pró e pouco contra. Eu acho agora que é só organizar, montar uma estratégia e começar a pilotar isso em algumas lojas para pilotar Tá. essa tecnologia para o Brasil inteiro. Fernando, tem uma pessoa aqui que está na minha plateia aqui que ficou triste quando você falou que só vai trabalhar na sua equipe se você recruta das próprias lojas internamente. Não. Mas ele queria que você, se você pudesse dar uma dica, como é que ele pode ter um bom currículo, né, para ser um profissional de prevenção de perdas top. Qual é a formação que ele deveria ter, o que você deve fazer? Você pode dar essa dica para esse pessoal que está aqui na minha plateia? Claro, Antônio, claro. Pessoal, a grande dica que eu dou em termos de graduação, hoje não existe uma graduação específica em prevenção de perdas, mas quando você faz administração, quando você faz contabilidade, quando você faz logística, você está no ramo de processos, você está vendo os processos que envolvem tanto fluxo, tanto liquidez de dinheiro quanto estoque, tá? Então, Tá. são graduações que eu vejo as pessoas mais fazendo, tá? Mas o mais importante aqui, Antônio, assim, é legal ter uma pós, quando possível, mas o mais legal aqui é realmente ter a paixão por processos, tá? Paixão por processos, paixão por pessoas, tá? Que tem que ser uma pessoa com um relacionamento muito bom, tá? Uma pessoa que consiga falar, que consiga dar treinamentos, é muito comum Muito bom. treinamento em loja, tá? E é uma pessoa que tem a paixão por esse mundo, tá? Que geralmente, de novo, geralmente a pessoa não nasce e quer ir para prevenção de perdas, né? Então, isso está mudando, né, Antônio? A gente vê até a Ah, própria novela da Globo citou o profissional de prevenção de perdas. Até eu vou te mandar isso depois, tá? Então, legal. a própria novela da Globo citou uma pauta falando que é impressionante como prevenção de perdas ajudou o PNL desse mês. Então, a gente ficou Olha, super que lisonjeado, legal. Antônio. Ficou super Olha, lisonjeado. que legal. Então, deixa de ser aquela área que ficava lá no fundão da empresa, que o pessoal não sabia muito o que Olha, fazia. se Ana Maria Braga acessar essa live, vai convidar você para ser entrevistada, né? Vamos ver, tomara. Mas agora ela tem uma posição mais de protagonista, sem dúvida, tá? E sobre É, contratar pessoas em loja, pessoal, eu falei só em termos da fraude, né? Que a pessoa já conhece a operação. Mas a gente contrata do Brasil inteiro, tá? Não tem problema nenhum com isso. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final, né? Foi um excelente bate-papo.
E eu gostaria agora de, na verdade, eu acredito que o Antônio também, a gente gostaria de ouvir as considerações finais do Fernando e também algumas dicas aí, né? Que de repente você possa deixar para a gente aí. Claro, Rony. Pessoal, obrigado pelo convite, tá? Foi fundamental, acho, falar sobre esse tema. Me sinto novamente muito feliz de falar sobre prevenção de perdas, adoro falar sobre prevenção de perdas, então, obrigado de novo pelo convite. Tá, pessoal, a única dica que eu dou é tudo que eu falei inicialmente sobre definir quais são os indicadores que vocês precisam ter na sua operação. Cancelamento acima da média, cancelamento com perda de inventário posterior, cancelamento com aprovador único, com consideração do aprovador. Nada disso custa dinheiro, tá? Centralizar a imagem também não custa, não precisa de investimentos iniciais. Então, o que eu falei é disruptivo, mas não necessariamente precisa ter aportes, tá? Então, logicamente, para amadurecer precisa de aporte, que a gente falou um pouco mais sobre analytics. Mas não deixem para fazer só quando você tiver um investimento em mão para já pular para um analytics, para já pular por algo maior. Já façam o que seja possível até vocês terem condições de fazer melhor, tá? Então, esse é o ponto. Não fiquem parados. Busquem sempre essas melhorias de processos para quando vocês tiverem condições melhores, vocês vão conseguir fazer isso de forma mais rápida e mais rentável. Tá? E obrigado, gente. Nós que agradecemos, Fernando. Antônio, muito obrigado. Obrigado por trazer esse convidado aí, que com certeza agregou demais aí na nossa história de Security Talks. Estou muito agradecido também, né, porque eu acho que essa live foi um MBA, né, de prevenção de perdas. Sempre que eu encontro o Fernando, que eu converso com ele, eu aprendo. É impressionante. Ele está sempre muito atualizado, ele estuda muito. E, Fernando, muito obrigado, em nome da Avantia, por esse MBA que você nos proporcionou hoje. Da próxima vez, eu espero que a gente esteja falando aqui de coisas muito mais altas, né? Nós vamos chegar lá. Ótimo. Rony, eu que agradeço, Antônio. Opa, um grande prazer. Obrigado. Um abração, gente. Um abraço. Obrigado, pessoal. Estamos encerrando aqui o episódio número 70. Estamos caminhando daqui a pouco rumo ao 100, hein? Aguardo vocês aqui na próxima semana, às 17 horas, na próxima quarta-feira, ao vivo, em mais um episódio do Security Talks. Até lá!